Boa noite, uma alegria estar aqui para mais um Momento das Servas. Esta quarta-feira faremos um pouco diferente, porque nós estávamos estudando mulheres da Bíblia, né? Estudamos as conhecidas Débora, Sara, Joquebede, mas estudamos também outras das quais se fala menos, a princesa do Egito, também falamos sobre a rainha de Sabá. São reflexões importantes, né? De histórias, de pessoas, personagens femininas que a Bíblia registrou e que tem certamente alguma reflexão para a gente, né? Para a nossa vida, tanto homens quanto mulheres. E eu deixo aí a sugestão, você entrar na página da nossa congregação, facebook.com/yelbsergipe, da Congregação Luz do Mundo. Lá tem todos esses momentos gravados, né? Tanto as nossas programações diárias, a leitura da Palavra de Deus e oração, que ocorrem todas as tardes, às 16 horas, ou então a programação das servas, que ocorre em quarta à noite, 19h30 horas. Também temos lá os nossos cultos, que são transmitidos. Se você ainda não fez, entra na página da congregação, curta, assista, compartilhe, tá bem? Vamos ver quem nos acompanha nesta noite. Temos aí gente nos acompanhando. Dona Adélia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver aqui, vou tentar ver aqui no meu fórum aqui para ver se como está, né? Ah, sim, vou conseguir compartilhar também, ó. Vamos lá, isso aí, vou iniciar uma sala de vídeo. Ó, então eu vou poder acompanhar quem mais vai estar aí participando com a gente. Bom, nós hoje vamos falar de um tema importante. Vocês estão vendo aí do ladinho, do meu lado direito aqui, esta mão com o lencinho amarelo, ela é um símbolo, né? O símbolo do Setembro Amarelo, que é um trabalho pela vida, pela prevenção da morte prematura, pensando aí no suicídio, né? Quando as pessoas não desejam mais viver, não encontram uma razão para viver, ou sei lá, né? A gente não compreende bem, mas a gente tem que atuar e auxiliar essas pessoas, né? Vamos ver então como a gente pode fazer isso nesta noite. A gente vai conversar sobre a vida em abundância, como cristãos nós podemos ajudar as pessoas. Primeiro, nos ajudarmos e também ajudar os outros. Vamos juntos nessa? Então vamos lá. Eu quero começar aqui ouvindo com vocês um louvor muito bonito que reflete essa questão da vida, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então vamos ouvir e já voltaremos aí para a nossa atividade desta noite. Seu filho amado.
vivo está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Lindo esse louvor, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. A gente busca um objetivo, né? O ser humano busca um objetivo na vida, e se ele não vislumbra algo ali na frente, ele perde a vontade de viver. Como cristãos, nós temos uma dupla alegria, saber que enquanto estamos nesse mundo, ele está cuidando de nós, está auxiliando, está guiando, e ainda temos a grande promessa da vida eterna. É essa grande alegria que nos move, e nos move inclusive a irmos ao encontro do nosso próximo. É isso que nós vamos falar hoje. Claro, talvez você também precise ouvir para a sua vida pessoal o que nós vamos conversar hoje à noite, mas não só. Há pessoas ao nosso redor precisando de ajuda. Como ajudar as pessoas que estão sendo afetadas por aquilo que se chama o mal do século, a depressão? Vamos ver quais os sintomas e vamos ver o que você pode fazer para ajudar a prevenir que uma dessas pessoas perca a vontade de viver e atente contra a própria vida. Nosso assunto não termina nessa noite, nós vamos indicar alguns caminhos, e se houver um retorno da parte de vocês, um interesse em tratarmos algum outro tema relativo a isso, a gente pode voltar na próxima semana, tá bom? Quero saudar então quem está nos acompanhando. Dona Adélia, boa noite. Dona Vilma, aqui de Aracaju, boa noite. Ruth Mendonça, boa noite. Ana Paula, shalom. Dona Célia, boa noite. Dona Noêmia, boa noite. Que bom que a senhora está gostando, está participando conosco. Seja bem-vinda. Quem mais temos aqui? É isso, são esses os comentários. Nós vamos então ver 2 textos bíblicos e depois vamos então nos debruçar sobre essa questão, tá bom? O primeiro texto bíblico é o que motiva o cristão, né? Jesus nos prometeu vida, e não é qualquer vida, uma vida em abundância. Vamos ver então o que Jesus pretendia com esse texto. Vamos conversar. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus então estava dizendo? Depois que o povo passou pelo cativeiro, e já lá no cativeiro surgiu um movimento dentro do judaísmo, que formou o que é o judaísmo hoje, que é o movimento dos fariseus, que em princípio era um movimento bom, tinha como objetivo fazer as pessoas cumprir a lei e amar a lei de Deus. Só que eles foram para um extremo, né, o extremo da lei, do legalismo, sem perceber que a vontade de Deus passa pelo amor, o amor dele para conosco e o nosso amor como resposta ao amor dele, daí um amor tanto a ele quanto ao nosso próximo. E eles não perceberam isso e foram gradativamente se afastando da palavra de Deus. E as pessoas naquele período eram tristes porque não conseguiam encontrar uma esperança, né? O mero cumprimento da lei mostrava que eles eram imperfeitos, e isso criava uma seguinte situação: o povo lá embaixo, triste, oprimido, e esta casta religiosa achando que eles eram os melhores, se sentindo os melhores e dizendo que eles eram os melhores, quando na verdade todos não passavam de ovelhas sem pastor. Era essa a visão que Jesus tinha. Ele olhava para o povo e ficava triste, dizia: são como ovelhas sem pastor. Eles não têm a vida plena que o reino de Deus pode dar. E aí ele dizia: todos os que vieram antes de mim, né, são esses que vieram para roubar, matar e destruir. Eles não dão a vida, eles trazem tristeza, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E ainda que a gente fale que esta vida abundante, ela só é plena
no momento da volta de Jesus, quando vamos para a vida plena no céu, essa vida plena já começa agora, na forma como nos relacionamos e na forma como olhamos para os problemas que a humanidade passa. Em boa parte, a vida moderna, esse desejo de ter mais, esse desejo de consumir mais, está trazendo ao mundo pessoas cada vez mais desgostosas, cada vez mais tristes, cada vez mais insatisfeitas. De um lado, temos uma parte da população que consome muito, que tem muito e que não sabe conter o seu desejo de possuir e de ter. Temos uma geração que são os filhos desta camada social, de que não se contentam, querem sempre ter mais. E por outro, temos uma parte do nosso povo que não tem acesso às coisas mais básicas de higiene, de saúde. E então, dentro dessa situação, surgem situações como a depressão. A pessoa talvez organicamente já cresce nesses períodos de pandemia. Como fazer? O que nós podemos fazer? O primeiro recado vem do Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Deus está ao nosso lado e quer nos ajudar. Mas como nós podemos fazer com o próximo que, por exemplo, não conhece esse Deus ainda? Quem sabe você tem um amigo, uma amiga, alguém próximo da sua vida que não conhece esse Deus amoroso. O que você pode fazer? Então, é para isso que nós queremos conversar nessa noite, é apontar como o cristão pode atuar no sentido de ajudar a si próprio, no primeiro lugar, e também o próximo. Então, o primeiro ponto importante é saber, eu, André, e você que está me ouvindo, saber disso. Deus me ama e fez algo que nenhum outro pai faria. Entregou a vida do seu filho como demonstração de amor para nos salvar. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Isso é uma realidade na sua vida? Então você está preparado para ajudar-se e ajudar também o seu semelhante. Como nós podemos ajudar? Em primeiro lugar, é importante observar o seguinte: qual é a situação da depressão no mundo? Eu trouxe algumas informações de um site que eu vou falar daqui um pouco mais um pouquinho, que é o vivenciar.net. Ele traz o seguinte dado: 322 milhões de pessoas no mundo inteiro são afetadas pela depressão. É bastante gente. Por isso que a depressão está sendo chamada de um mal do século. São muitas pessoas que não enxergam o colorido da primavera, não conseguem apreciar e curtir as flores. Eles estão precisando de ajuda. E olha só números do Brasil: quase 12 milhões de brasileiros estão sendo afetados. Quase 12 milhões de brasileiros estão sendo afetados. Dentre os países latino-americanos, o Brasil está em primeiro lugar. Tá? Depois vem Cuba, daí Paraguai, Uruguai e Chile. Mas o Brasil está em primeiro lugar. Então nós temos que pensar, temos que refletir sobre isso. Temos que ver como a gente pode ajudar. E olha só, a coisa fica mais triste quando a gente percebe que numa década, de 2005 a 2015, a depressão aumentou no mundo, quase 20%, 18,4%. É um incremento muito grande, é preciso a gente estar atento para isso. Essas informações eu peguei do site vivenciar.net, você pode procurar isso lá no tema depressão. Vivenciar.net vocês conhecem? Vivenciar.net é um site mantido pela Hora Luterana, que é uma excelente ferramenta para auxiliar pessoas com depressão. Se você ainda que não esteja, procure, vai nesse endereço vivenciar.net, veja os textos, as reflexões que lá estão. É uma reflexão bíblica cristã que vai ajudar muito a gente individualmente, mas também é instrumento para a gente auxiliar outras pessoas.
Lá, inclusive, é um canal para que, se você deseja conversar com alguém, se você não encontrou ninguém próximo de si com o qual você queira conversar, entre lá na página vivenciar.net e lá tem um canal para conversar com um pastor ou com outros conselheiros que ajudam são um ouvido e alguém que vai poder dar algumas orientações importantes. Mas vamos imaginar que você tem alguém que você não está se sentindo confortável para indicar, né? Porque essa pessoa de repente não reconhece, não aceita que está com depressão. Então, como é que você pode observar se essa pessoa tem ou não depressão? No próprio site vivenciar.net tem alguns sinais de alerta que eu descrevi aqui para a gente conversar. Por exemplo, mudança de apetite e no peso. Em geral, uma diminuição do apetite e do peso. A pessoa não tem mais vontade de comer, né? Não tem mais vontade de comer, começa a perder peso. Então, é um primeiro sintoma, né? Em geral é a diminuição, mas pode acontecer o contrário, né? A pessoa encontrar na comida uma válvula de escape. Então, outra coisa são alteração nos hábitos relacionados ao sono. Começa a ter insônia, né? Ou o desejo de dormir exagerado. Os dois extremos, né? Essa pessoa sempre cumpria bem o seu horário, tinha horário para acordar, horário para deitar, e ela começa a mudar. Ela começa a dormir demais durante o dia e ter insônia à noite. É um sintoma, temos que observar. Por conta da questão do apetite, por conta da insônia, né, mudanças de hábito em relação ao sono, essa pessoa começa a ter fadiga e falta de energia. Então começa a perder a energia, não tem mais vontade para nada, né? Cansa com muita facilidade. Isso vai, olha, veja só que é uma escadinha, vai levando a um aumento, né, gradual e influência gradual em outras esferas. Então ela começa a perder o interesse nas atividades cotidianas que antes ela tinha, né? Antes era uma pessoa que gostava de sair, gostava de fazer visitas, de repente ela começa a perder o interesse nas atividades cotidianas. Era uma pessoa que cuidava bem da casa, gostava das coisas organizadas. Agora você vê, ela não cuida mais da sua casa, ela não está mais cuidando de si mesmo, não quer mais tomar banho, não troca de roupa. Então, são sintomas, né, aí já num estágio mais grave de desenvolvimento aí da depressão. Para aqueles que são casados, vai observar uma diminuição na libido, no desejo e no interesse no seu cônjuge. Então isso é um outro sintoma, ele não tem mais interesse. O que está acontecendo, né? No trabalho, nos estudos, ele começa a ter uma incapacidade de concentração e reflexão. Ela começa a ter uma incapacidade de se concentrar, não consegue mais pensar, não consegue mais refletir, não consegue mais pensar, e aí começa a ter também dificuldades de tomar decisões. Então a vida para, né? A vida para, ela não consegue mais nem dormir, nem se alimentar, perde os interesses. Então, e o que está acontecendo? Ela vai começar a demonstrar também outros sentimentos, por exemplo, de tristeza, vai se sentir culpada com muita facilidade, desespero, vai se reprovar, né? Uma autorreprovação, começa a dizer, não, eu só fiz escolhas erradas na vida. Ela não sabe justificar muito esse sentimento, mas ela começa a se reprovar e dizer que errou, que fez escolhas erradas, e começa então a se culpar muito. Isso tem a ver com a autoestima. Ela começa a ter uma baixa autoestima e até a falta de autoestima. Então, e aí, claro, a mudança de hábitos no sono e na alimentação afeta o corpo. Então, ou engorda ou emagrece demais, a pessoa se olha no espelho, está muito magra, está muito gorda, isso também vai afetando a sua estima, vai afetando a sua autoestima. Esses são sinais de alerta. E o último, que é o mais grave, que indica exatamente aquilo que nós queremos tratar nesta noite, é
ideias de suicídio. É claro que ele não chega dizendo assim, eu vou me matar. Não, ele não fala assim, ele diz assim, se eu morrer ninguém vai sentir falta. Eu não vou mais viver, ninguém sente falta de mim, ninguém liga para mim, eu não sou importante, eu não valho nada, nada do que eu fiz está bom. Esses sentimentos, né, vão indicando a seguinte ideia: a minha vida não tem mais sentido. É isso que ele está dizendo, né? Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Ele não está encontrando um sentido para a sua vida. E aí, eu e você, como amigos e amigas dessa pessoa, precisamos agir, precisamos atuar para resgatar essa pessoa. Tá certo? Vamos fazer isso? Eu queria deixar o seguinte desafio. Nesse instante, tinha 15 pessoas acompanhando a gente. Vamos lá. Você tem alguma ideia, alguma sugestão que você gostaria de compartilhar sobre esse assunto? Você tem alguma experiência, já viveu na sua própria vida ou talvez com algum familiar, alguma situação dessa natureza? Se você tem, puder compartilhar com a gente, compartilhe, escreva aí no fórum que a gente vai ler. Ou também, se você tem alguma pergunta, algum acréscimo do que a gente tem falado, escreva aí para a gente então conversar nessa noite. Eu acho que a grande pergunta que a gente faz é: como eu posso ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que essa é a pergunta que a gente se faz, né? Falar do Setembro Amarelo, falar de suicídio, e aliás é importante falar, né? Era um tabu para a gente, inclusive porque a igreja cristã cometia eu acho um dos equívocos muito graves, que é condenar simplesmente ao inferno quando alguém tirava a sua própria vida. Hoje, com as pesquisas na psicologia evoluíram, a gente sabe que essa pessoa está doente, ela não está no seu juízo perfeito. Então, inclusive uma pessoa em determinadas circunstâncias é inimputável, eu não posso atribuir um crime a ela porque ela não estava no seu juízo. O que nós fazemos? Nós não podemos ser Deus e julgar essa pessoa e colocá-la no inferno. Nós precisamos amar e acolher, porque agora essa pessoa que partiu, ela deixou uma família que está em pânico, que está triste. Então nós precisamos também acolher. Então, agir em amor. A grande manifestação cristã é a manifestação do amor que Jesus nos ensinou. É com esse amor que devemos amar, é com esse amor que devemos acolher. E é este amor que nos move também a fazer a pergunta: o que fazer para ajudar? Vamos ver então? Eu vou colocar aqui, só um minutinho. O que fazer para ajudar? 10 dicas, né? Vamos ver se eu consigo. Isso, aí. 10 dicas. Aqui é importante o seguinte, em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa para vocês. É assumir a nossa ignorância. Eu sei pouco sobre esse assunto. Eu preciso e devo buscar informações. E eu tenho que buscar com pessoas informadas. Tem, por exemplo, o Ministério da Saúde tem uma cartilha de prevenção ao suicídio. Existe o CVV, que é a valorização da vida. O C eu não lembro o que é, mas eu sei que os 2 V's é valorização da vida. Tá? cvv.org.br é uma organização para a preservação da vida. Então, eles têm materiais, eles escrevem sobre o assunto, eles dão dicas. Então, primeira coisa, buscar informação. Vamos buscar informação, vamos desejar conhecer. E eu fui buscar. Essas informações que eu trouxe aí para vocês são da Fundação Dorina Novil, que é uma fundação para deficientes visuais, né, para cegos. E eles então trazem 10 dicas do que a gente pode fazer para auxiliar. Vamos lá então? Aliás, eu vi aqui que tem comentários, então vamos ver aqui, minha mãe está dizendo boa noite, a irmã Vera Lúcia também, boa noite. Ana Paula diz sim, salve pastor. Sabe, pastor, eu já passei pela depressão, mas aprendi que cabeça vazia é oficina do diabo. Aí eu ocupei minha cabeça com a palavra de Deus. Muito bem, então isso é uma das dicas importantes para a gente, né? Buscar uma atividade. Então o que eu faço? Eu vou cuidar de plantas,
A terapia com animais é muito legal, buscar um animalzinho para cuidar, para tratar, isso é muito importante, eles retribuem o nosso amor e é muito legal. Então, essa terapia com animais é muito boa, vale a pena. E a palavra de Deus, acho que está em primeiro lugar, ler, né? Ler muito. Ler a palavra de Deus, ler literatura, ler poesia, e eu diria mais, escrever também, escreva, né? Se você não tem alguém que você possa falar naquele instante, escreva, começa a relatar, relata os seus sentimentos, isso é importante, né? Tenho certeza que esse material que você vai produzir, que você vai escrever, vai ser muito útil depois para você entender, porque ninguém entende bem isso. Quem está de fora não entende e até quem está vivendo às vezes não entende. Mas à medida que ele escreve, e depois ele vai ler isso aí, ele vai passar a compreender melhor, né? Mas isso, a dica que a Ana Paula coloca para nós é muito boa. Se você está sentindo uma tristeza muito grande, né? Tá sempre muito triste, não tem muita vontade de fazer as coisas, busca uma atividade, né? Vai fazer leitura. Às vezes a gente fica muito tempo na frente da TV, na frente do computador, na frente do YouTube. Isso não é legal. Então busque outras atividades para fazer. Busque outras atividades. Dona Ilma, aqui de Aracaju, boa noite. Quem mais está aqui? Vamos lá. Só um pouquinho. Isso, Dona Ilma, boa noite. A Ana Paula diz, e ainda dá umas crises de depressão às vezes. Pois é, né? Então é muito importante isso aí, né? Tá sempre atento e nessas crises ter uma válvula de escape. Cuidar de uma horta, fazer um jardim, cuidar de um animalzinho. Dona Célia diz, é exatamente isso, são estes pensamentos e estes sentimentos, fora a falta de força para tomar uma atitude. É horrível. Pois é, né? Vamos dizer assim, a gente sabe do problema às vezes, mas não tem aquela energia para tomar uma atitude. Por isso, né, ter uma pessoa do lado atenta e auxiliando é muito importante. A Ana Paula disse assim, faço o tratamento até hoje, mas ocupo a mente. Isso mesmo, né? Ocupar a mente. O complicado de tudo é cobrança, diz a Dona Célia. Verdade. Isso é um dos pontos principais, viu, gente? A questão da cobrança. Nós vamos falar aqui nessas 10 dicas, mas eu vou tirar aqui, já vamos voltar, né? Essa questão da cobrança que a Dona Célia fala, né? As pessoas vão dizer assim, mas o mundo é tão bom, é tudo tão bom, como é que você não tem vontade de viver? Eu não entendo. Quer dizer, essas falas são prejudiciais, não fala isso, né? É importante ter empatia, se colocar no lugar do outro e tentar compreender. Às vezes essa pessoa que está tão triste nem sabe verbalizar por que ela está triste, porque é uma doença, e isso muitas vezes é hormonal, você precisa tomar um remédio para equilibrar o seu organismo, então ela não sabe explicar, mas julgar e falar coisas, né, negativas, isso é pior, você, ao invés de auxiliar, você está afundando ainda mais essa pessoa. Então, se não tem o que falar, não fala nada. Aliás, essa é a primeira dica que nós já vamos ver, tá? A Adriana diz assim, o simples fato de dedicar alguns minutos para ouvir a pessoa com depressão com atenção e sem julgamentos ajuda muito. 2 colegas de trabalho já tiveram minha atenção e foi muito bom para eles, fiquei feliz. Sim, Adriana, inclusive pessoas justamente que estão nessa situação, né, de muito estresse, uma carga de estresse diário, né, que lidam com a vida, por exemplo, socorristas, médicos, enfermeiras, ou mesmo quem lida na defesa, policiais, vivem situações de estresse muito grande e não raro enfrentam depressão. Então, o que nós vamos fazer? Então vamos lá, né? Vamos lá, que eu prometi essas 10 dicas. Então, como é que a gente pode ajudar? A Adriana e a Dona Célia acertaram. Ouça mais e fale menos. A gente tem que ser sincero, tem que dizer assim, amigo, amiga, eu não sei o que te dizer, mas eu quero ouvir você. Estou aqui à sua disposição. Então, deixa tudo, deixa celular, desliga tudo e ouça essa pessoa, deixa ela desabafar. Quem sabe ela vai te dar algumas pistas do que está causando, né? Porque esse é o grande problema. A gente às vezes não sabe o que está causando.
Se eu não sei o que está causando, os motivos, é difícil tratar. Então vamos tentar resolver. Ouça. E se não tem o que falar, não fala. Né? Nem para dar uma dica assim, mas querida, a tua vida é tão boa. E isso vai inclusive jogar uma culpa maior para ela, porque ela vai dizer, puxa, eu tenho essa vida boa, mas eu não sei, eu não reconheço. Então não diga isso. Essas palavras podem parecer boas, mas não são. Então ouça. E aí o que mais nós podemos então pensar sobre isso, né? Eu só queria fazer um outro comentário sobre o ouvir, né? Procure um lugar calmo para ouvir essa pessoa, né? E deixe que ela fale, deixe ela falar, né? Deixe ela compartilhar. Por favor, uma outra coisa importante é ter uma mente aberta, porque ela pode estar querendo falar sobre questões que envolvem, por exemplo, um tabu, né? Talvez ligado à sexualidade, outras coisas assim. Então não dá para julgar, né? Cuidado, não faça cara feia. Você precisa se colocar com empatia no lugar do outro. Então ouça sem pré-julgamentos, ouça num lugar adequado, né? E realmente se dedique. Se você se propôs a ouvir, não apresse essa pessoa, não diga assim, me desculpa, eu tenho 20 minutos, eu tenho meia hora, não. Se você se propôs a fazer isso, dedique um tempo e diga, olha, eu tenho todo o tempo que você precisar. Para isso, então, marque um momento apropriado. Não marque se você sabe que daqui a uma hora você vai precisar sair, né? Então tenha aí um período de ao menos 1h30, 2 horas para conversar. Outro ponto importante que eu disse que é nosso primeiro reconhecimento que nós temos que fazer é, nós não sabemos. A menos que você seja um psicólogo, um profissional da saúde, reconheça que você não sabe. A sua forma de ajudar é incentivar essa pessoa a procurar um profissional. Então, incentive essa pessoa a consultar um profissional. Ela precisa de ajuda especializada, ela precisa de um profissional. É preciso justamente ajudar essa pessoa desta maneira, né? Então, incentivar a buscar uma ajuda profissional é básico. Depois, ficar por perto, né? Ficar por perto, ou seja, eu quero ajudar, então eu vou ficar por perto, né? Preocupado com essa pessoa e sempre atento. Eu vou ficar, porque assim, em geral essas pessoas começam o tratamento e abandonam. Aí é a gente que tem que estar perto. Se, por exemplo, você costuma encontrar essa pessoa e essa pessoa faltou a um compromisso, dá uma ligada. Pergunta se está tudo bem, pergunta se precisa de ajuda, pois é um sintoma, né? É um sintoma de que algo não está bem. Então, fique por perto e sempre dá uma ligada e pede atenção, tá bom? Previna, aqui é muito importante, né? Situações extremas da vida, a perda de um ente querido, né? Podem causar um abalo. Então, quando alguém perde uma pessoa, ou ocorrer uma separação, ou alguma frustração, é um momento de a gente atuar como irmãos e irmãs, ir ao encontro, estar por perto, né? Para aqueles casos de que a gente já sabe que essa pessoa tem depressão, está tomando remédio, então uma maneira importante também é prevenir nos momentos de crise é que ela possa atentar contra a própria vida. Então, tirar de casa instrumentos cortantes, armas de fogo e outros venenos, né? No interior isso é muito de fácil acesso, então tirar isto para evitar, né? Dizem que a ocasião faz o ladrão, né? Então tirar esses instrumentos vai também ajudar a prevenir. Ponto 5 é manter sempre contato, acompanhar essa pessoa, né? Saber o que ela está passando, o que ela está fazendo. Se é um familiar, mais ainda, né? Estar sempre por perto, sempre atento para cuidar e saber o que está, né? O que está se passando, né?
Aqui é importante o seguinte, na questão de manter contato, a gente pode mencionar também o seguinte, né? É importante saber o que a gente pode falar, mas também é muito importante saber o que nós não devemos dizer, né? Então, aquilo que a dona Célia mencionou antes, né? Os pré-julgamentos. Naquela ânsia de querer ajudar, a gente começa a dar conselhos. Só que aí o conselho diz, olhe para sua família tão linda. Então, você tem muito valor. Você tem muito valor. Ele te ama. Então, essas palavras são importantes. E aí mostrar que ele veio para todos, né? Todos têm um valor diante de Deus. Então, essas são palavras sim boas que a gente pode utilizar pensando no que falar para essa pessoa, né? Dentro dessa parte ainda tem ali o ponto 6, não condene. E o que a gente pode falar, né? Falar frases do tipo, você quer tirar a própria vida? Isso é covardia, ou isso é fraqueza, isso é loucura. Então, cuidar com as palavras, isso definitivamente, isso não ajuda, né? Isso vai colocar a pessoa ainda mais para baixo, né? Porque aí ela vai se sentir, puxa, eu quero tirar minha vida, então eu sou um covarde, né? Então, sou medroso. Então, não é por aí. Então, tomar cuidado na forma como nós falamos com essa pessoa. Aqui é muito importante usar aquela expressão que a dona Célia mencionou, a dona Adriana, né? É empatia, ter empatia pela outra pessoa. Outro ponto importante, ponto 7, é não banalize, né? Ou seja, dizer assim para ela, você quer morrer? É isso mesmo? Você quer morrer? Então se mata, né? Eu passei por coisas tão piores que você e não me matei. Então não dá para fazer assim, não banalizar, não diminuir o sentimento da pessoa, né? Talvez alguma situação que você passou, para ti não aconteceu nada, mas para o outro a pessoa impactou mais. Então as pessoas não são iguais, as pessoas sofrem de maneira diferente. Então pense nisso, é muito importante não banalizar os sentimentos e não diminuir os sentimentos dos outros. Dentro dessa ideia de julgamento, é importante o ponto 8, não opinar. Aí nesse opinar é começar a falar para as outras pessoas, né? Tá faltando Deus na sua vida. Gente, não é assim que se fala, porque isso é uma condenação, né? Nessa palavra não é apenas uma opinião, eu estou condenando essa pessoa, dizendo que o problema dela é porque Deus a abandonou, porque ela não está com Deus. Não é por aí. Eu conheço cristãos verdadeiros que têm muita fé e que passaram dificuldades. Depressão não é falta de fé, gente, é um problema, é uma doença e precisa ser tratada, né, por profissionais. Então, outras opiniões, né? Você quer chamar atenção. Gente, para que isso? Isso é um problema real, não diminua o problema que essa pessoa está passando, né? Ou outra coisa que eu já ouvi falar também, né? Eu vi pessoas falando, eles assim, isso é falta de vergonha na cara, né? Isso é falta de trabalhar. Gente, só quem passou uma depressão é que sabe essa situação. Graças a Deus eu não tive esse problema, mas eu tive amigos, eu conheço pessoas, eu li sobre o assunto. Isso é inexplicável, como uma doença deixa a pessoa tão para baixo. Então, não diminuir, ter empatia, se colocar no lugar do outro, não julgar, não sair emitindo opiniões assim, diminuindo o problema. Isso não ajuda, e eu diria mais, quem faz isso pode se tornar cúmplice da morte dessa pessoa, pois acabou tirando dessa pessoa a única possibilidade de um resgate, porque ela confiou em você, ela contou para você, ela conversou com você e você diminuiu o problema dela. Não faça isso, né? Dentro dessa mesma linha de pensamento tem o ponto 9, não dê sermão. Né? Ficar dando sermão também não resolve, porque justamente se eu faço a leitura de que a depressão não é um problema de falta de fé ou de falta de Deus, eu dar um sermão e vai fazer o efeito contrário, né? Porque num sermão tem lei e evangelho, e se a pessoa está mal, eu prego mais lei, eu não consigo resgatá-la depois. É preciso nesse instante, porque a própria situação da depressão já é
para ela uma caracterização do problema do ser humano, da existência humana, que é uma existência marcada pelo pecado. Então, essa pessoa precisa ouvir o evangelho, precisa ouvir que Deus a ama, né? E que ela, com a ajuda de Deus, pode sim abandonar certos vícios, abandonar situações da vida que estão fazendo mal para ela. Então, como é que eu consigo uma mudança de vida? Falando do amor de Deus, né? E aí o ponto 10, evite frases de incentivo. O que é isso, né? Tá na mesma linha de um comportamento que banaliza a situação. Como eu disse, essa pessoa precisa de tratamento especializado, essa pessoa precisa de médicos, de psicólogos, precisa de medicação, e aí frases de incentivo têm pouco efeito. O que adianta eu falar, levante a cabeça, deixa disso, pense positivo, a vida é bela, a vida é boa. Gente, essa pessoa precisa de atendimento, ela precisa de remédio, ela precisa de tratamento. É o tratamento que vai permitir ela ver realmente como a vida é bela. Ela vai poder ver daí realmente como Deus a ama e quer atuar na vida dela. Mas antes ela precisa de tratamento, ela precisa de remédios. Certo, pessoal? Vamos ver se tem mais comentários aqui. Boa noite, Dona Leda. Tudo bem? Que bom ter aqui. Não é só a Dona Leda, né? A Dona Leda e família, sejam bem-vindos. Alexandra, pois eu acho que mesmo com cabos que eu coloquei para melhorar a internet, a minha internet ainda não está 100%, viu? Infelizmente, então pode ter travado sim um pouquinho. Espero que não, né? Espero que não, mas enfim. Vamos lá, vamos ver se aqui tem mais comentários. Só um minutinho. Tá aqui. Dona Ivone Beckers, boa noite. A Ana Paula diz assim, até louvores do CD Não Temas que me ajuda. Sim, eu conheço esse CD, é muito bom, né? Esse CD é muito bom realmente. Ouvir louvores bíblicos, né? Muito bom. Sim, a Dona Célia diz aqui também o seguinte, justamente por ouvir as pessoas falarem, esse remédio vai te matar, isso é falta de vontade, falta de Deus, interrompi meus tratamentos e hoje terei que tomar para sempre. Pois é. Vejam que mal fez uns comentários indevidos, né? É uma pena. E às vezes a pessoa faz com boa vontade, né? Tentando colocar a gente para cima. Não, isso não é nada. Não toma remédio que vai te fazer mal. Não é assim. É preciso seguir a orientação médica, é preciso seguir a orientação de profissionais, né? Não dá para fazer de qualquer maneira. É preciso realmente ter muita atenção e muito carinho, né? Colocar-se no lugar do outro, isso é básico, é muito importante. O cristão precisa aprender a fazer isso. Cristo fez isso, né? Cristo deixou a glória lá no céu e veio, se tornou um de nós para sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer. Como cristão, eu preciso me colocar no lugar do outro e estar atento às necessidades do outro, tá bem? Gente, temos aí muitas ideias, aí muitas coisas para falar, mas eu acho que para um primeiro momento é isso, né? Quem sabe a gente pode trazer para a próxima quarta-feira algumas outras ideias, porque esse tema vai longe ainda, né? Está longe de ser contemplado tudo. Penso que a gente pode trazer mais dicas, agora dicas completas. Aqui a primeira parte foi mais assim, um primeiro contato, né? Estar perto, prevenir, ouvir, não falar bobagem, não falar qualquer coisa, mas que outras soluções a gente pode apresentar? Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim, vocês estão todos convidados para quarta-feira que vem, às 19h30, a segunda parte desse estudo. Vamos trazer dicas e propostas concretas de o que fazer para ajudar. Então vamos trazer de que maneira a leitura da palavra de Deus vai ajudar, de que maneira outras atividades podem nos auxiliar, tá bom? Então vamos deixar então essa segunda parte para quarta-feira que vem.
Vamos agora então para um momento de oração, tá bom? Para nos preparar para um momento de oração, eu vou tocar aqui para vocês uma música que para mim é um grande hino cristão, né? Eu gosto muito dele, que é Castelo Forte. Castelo Forte é inspirado no Salmo 46, que fala do abrigo, né? Deus é a nossa rocha, na qual nós nos abrigamos. E Lutero traduziu essa ideia de um castelo que é protegido de ameaças. Então, em outras palavras, Deus é o nosso refúgio muito seguro. Enquanto a gente vai ouvir este hino, Castelo Forte, quem quiser fazer comentários, pedidos de oração ou postar algum motivo de agradecimento, pode postar aí no fórum, que a gente vai então em seguida orar. Vamos ouvir Castelo Forte é o nosso Deus. Realmente muito lindo esse hino, né? Eu esqueci de mencionar, o hino Castelo Forte tem vários arranjos. O arranjo deste, né, que foi cantado agora, é do grande músico alemão e luterano Johann Sebastian Bach, né? Vamos então para a nossa oração. Temos aqui então algumas
alguns pedidos. Ana Paula, pedir oração pelo nosso país, pelas pessoas com problemas de saúde, que Deus dê saúde a todos, e agradecer a vida. Muito bem. Minha mãe diz: lindo, lindo, amo esse hino. De fato, é um hino realmente maravilhoso. Adriana Littich, nossa irmã aqui de Aracaju, da Congregação Luz do Mundo: peço oração pela minha amiga Luciana e toda a sua família, que passa por problemas de saúde de vários membros da família. Sim, vamos então orar pela Luciana e sua família. Dona Célia, mais um agradecimento por mais uma bênção na vida do Guto e da Lu em Brasília. Foram contemplados no sorteio do apartamento Minha Casa Minha Vida. Agora oremos pelo preparo da documentação e condições financeiras para concluir esta grande bênção. Poxa, Dona Célia, como pode, né? Em princípio, essa pandemia tinha tudo para ser algo muito ruim, né? E vejam que mesmo nesse período de pandemia, muitas notícias boas, graças a Deus, né? Então vamos orar para agradecer. A Ana Paula também diz: muito lindo, que é o hino, né? Muito bem, vamos então agora nos dirigir a Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, imploramos-te que nos concedas fé inabalável em Cristo Jesus e alegre esperança na tua misericórdia. Dá-nos também amor sincero a ti e a todas as pessoas. Por isso, Senhor, oramos por todos aqueles que passam por dificuldades de saúde, sobretudo aqueles que enfrentam doenças de ordem psíquica e emocional. Cuida delas, Senhor, dê a elas uma oportunidade de tratamento para que possam se restabelecer. Coloca na vida delas pessoas e amigos leais que vão saber auxiliar, ouvir e encaminhar essas pessoas a um tratamento adequado. Ó Senhor, damos-te graças porque, em grande bondade e misericórdia, fizeste com que teu único Filho se tornasse um ser humano para nos libertar do pecado e salvar do poder da morte eterna. Pedimos que ilumines o nosso coração pelo teu Espírito Santo, para que sempre possamos render-te verdadeira gratidão por essa graça e para que nos confortemos com a mesma nos tempos de amargura, tentação, doença e pandemia. Deus Todo-Poderoso, ordenaste que pedíssemos o dom do Espírito Santo e por isso imploramos-te, por amor de Jesus Cristo, nos concedas o teu Espírito, para que ele nos console o nosso coração com o poder da tua palavra salvadora. Ó Deus, movido por teu eterno amor, envia o teu Espírito Santo ao nosso coração, a fim de nos dispormos a dirigir a nossa vida de acordo com a tua vontade. Que ele nos fortaleça em todas as tentações, console em todos os infortúnios e defenda-nos de todo o erro. Ó Pai, nós queremos te pedir pelo nosso país que vive junto com outros países do mundo uma situação difícil nesta pandemia. Somado a ela, notícias de que mais pessoas estão indo para a linha da pobreza, muitas pessoas estão passando fome. Aliado a isso, ainda temos a situação do fogo que se alastra, destruindo o Pantanal. Nós te pedimos, ó Pai, sabedoria às nossas autoridades para que façam o melhor pelo seu povo. Queremos também, de maneira especial, orar por todas aquelas famílias que passam por situações de saúde, dificuldades, e oramos então pela Luciana e seus familiares. A Luciana, que é amiga da Adriana. Nós te pedimos, ó Pai, cuida da Luciana, cuida dos seus familiares, permita a eles enxergar uma solução, enxergar uma esperança. Por isso, Senhor, atua no coração da Luciana e seus familiares para confiar no teu amor, no teu poder. Junto com a Dona Célia, nós te agradecemos, pois este ano tinha tudo para ser muito difícil e ele iniciou com alguns descontentamentos de nossa parte. O Guto não pôde fazer o tratamento, não pôde fazer os exames em Porto Alegre, isso nos causou tristeza.
Mas aí tu mostraste que és um Deus de vida, que tu cumpre as tuas promessas e tu permitiste a Lu e ao Guto gerarem aquele filho que eles tanto esperavam para mais esta vida. Então nós te agradecemos por isso. Agora esta notícia de ser contemplado no sorteio de um apartamento, algo que eles também necessitavam e tanto esperavam. Agora nós te pedimos, ó Pai, dê a eles condições financeiras para seguir neste projeto. E nós sabemos, Senhor, que tu vais fazê-lo. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que nós podemos comemorar junto com a família da nossa irmã Célia. Nós queremos, Senhor, te pedir, continues cuidando de nós, dê forças à dona Célia no seu tratamento de saúde. Nós sabemos, Senhor, que a gente desejaria que tudo fosse diferente, mas não é assim. As coisas acontecem em grande parte em razão do ser humano que fala e faz coisas que não deve. Dá-nos, Senhor, consolo verdadeiro e nos permite ajudar as pessoas, e essa ajuda virá quando nós reconhecermos que nós somos amados por Ti, Senhor, que Tu nos amas e enviaste o Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Muito obrigado por isso. Guarda-nos, Senhor, nesta noite, dá-nos um bom descanso e nos permita uma quinta-feira muito abençoada. Eu te peço também, Senhor, por todos os que estão me ouvindo, eu te peço pelos seus familiares, também com muita alegria eu peço pela ex-aluna Luísa Nogueira, lá de São Paulo. Cuida dela, Senhor, cuida de todos nós, dá-nos sempre conhecer o Teu amor e viver segundo a Tua palavra nos ensina. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí há mais de uma hora juntos. Foi uma noite muito boa, falamos de temas difíceis, às vezes até com palavras duras, mas aprendemos muito. Eu aprendi e quero continuar falando sobre isso. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai aprofundar esse assunto, trazer mais dicas de como auxiliar. Eu quero então indicar para vocês, vou reafirmar uma indicação que eu fiz, que foi justamente este site, né? Vamos ver se eu consigo localizar aqui para vocês anotarem. Aqui, ó. Este aqui, ó. Vivenciar.net, tá bom? Vivenciar.net. Entre nesse site, conheça o material que tem ali, indique para as pessoas esse material, pois ele é muito interessante para tratar essas doenças de ordem emocional, né? Traz lá a palavra de Deus e indicações para as pessoas buscarem ajuda profissional, tá bom? Outras informações são as nossas atividades, né? Todas as tardes, às 16 horas, temos um momento, né? Leitura da palavra e oração. Então, quem quiser nos acompanhar, todas as tardes, às 16 horas, vamos ler um texto bíblico, vamos meditar e em seguida fazemos oração, tá bom? Nosso próximo culto é no domingo pela manhã. Teremos o nosso culto presencial, mas o culto vai ser transmitido. Então você pode acessar ali facebook.com/ialbsergipe, curta a nossa página, a página aqui da Igreja Luterana de Aracaju, para ser avisado das nossas atividades quando estamos online. E acompanhem no domingo de manhã às 9 horas o nosso culto, tá bem? É isso? Isso, né? O culto presencial. Muito bem. Então, pessoal, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite. Só vou dar um recadinho aqui, né? A Luísa Nogueira, saudades de você, professor. Saudades, Luísa, Deus te abençoe, uma alegria ter a sua participação aqui, tá bom? Vamos ver se temos mais algum comentário aqui. Olha só quantas pessoas, né? A minha mãe, a dona do Carmo, a dona Ivone, a Ana Paula, a dona Célia e a dona Selma. Amém, boa noite. Gente, fiquem com Deus, tenham um ótimo descanso e que Deus nos permita em breve estarmos juntos novamente, né? Se não der amanhã às 16 horas,
no culto domingo de manhã. Fiquem com Deus e tenham realmente um bom descanso, sempre na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoada semana com Jesus. Ele nos dá vida e vida em abundância.